Presente, passado e futuro, em geral, todas as crianças conhecem Emília, Visconde de Sabugosa e a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Se você não conhece ou nunca ouviu falar em Sítio do Pica-Pau Amarelo, meu amigo, deixa eu te falar que a sua infância foi muito errada. Mas eu tô aqui pra te ajudar, então vem comigo! A história do Sítio do Pica-Pau Amarelo começou em 1921, quando Monteiro Lobato publicou o livro A Menina do Nariz Arrebitado. Quando ele começou a escrever livros para criança, ainda não existia esse tipo de literatura, e se alguma criança que soubesse ler na época quisesse ler alguma coisa, ela tinha que se contentar com livros adultos mesmo. Mas depois desse livro da Narizinho, vieram vários outros com a patota do Sítio do Pica-Pau. A primeira adaptação visual de alguma história da turma do Sítio do Pica-Pau veio logo nos anos 50. Em 51 estreava um filme chamado O Saci. E pra TV na Rede Tupi, um seriado que durou de 52 até 1963, com 360 episódios. Mas o elenco do filme era diferente do elenco da TV. A série da Tupi era exibida às quintas-feiras, às 19h30 ao vivo, já que não existia isso de gravar um programa. Era tudo ao vivaço. Praticamente a história toda do sítio era num cenário só, a varanda do sítio. E as cenas em locais diferentes, como na mata ou na cozinha, eram montadas em dias específicos. E os personagens se deslocavam assim bruscamente, saíam de um cenário e iam pro outro. É tipo teatro. Entre 1955 e 1956, como o programa original era transmitido apenas para São Paulo, a TV Tupi produziu uma versão em sua sede no Rio de Janeiro com um elenco diferente. Só a Lúcia Lambertini, que fazia Emília, permaneceu no mesmo papel, viajando semanalmente para aparecer nas duas versões, Rio e São Paulo. Nos anos 70 a série também passou por novas versões e adaptações, passou por outras emissoras também, né menino? Anos 70 foi uma loucura. Mas nós, crianças dos anos 80, mimados que somos, conhecemos a melhor versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A série que estreou no dia 7 de março de 1977 e que durou 9 anos com 1.436 episódios. Olha que eu tô comprando uma briga aí com a turma que assistiu a versão de 2001, né? A versão nova. Mas pera aí, teve seus méritos também, era bem fiel, mas eu acho que perdeu a mão ali em 2004, 2006, a de 2007, então não vou nem comentar. Mas eu acho que o elenco aqui dos anos 80, e quando eu falar anos 80, é o Sítio de 77, tá? Eles tinham um negocinho a mais, era simples, mas era muito bom. Eu amo ver a Zilka Salaberry como a Dona Benta, a Jacira Sampaio como a Tia Anastácio, o Tunico Pereira como Zé Carneiro, Canarinho fazendo Garnizé e o André Vale como o Visconde Sabugosa, que é um cara assim incomparável. Isso sem contar com as crianças, né? Aí cada um tem o seu favorito, porque quando as crianças cresciam, elas tinham que sair da série, porque Pedrinho e Narizinho nunca crescem, né? É tipo Menudo, que fez 16 anos, troca os meninos. Mas falando em André Vale, vamos pro nosso joguinho de verdadeiro ou falso? O nosso eterno Visconde de Sabugosa iria fazer um outro personagem, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vale foi escolhido para interpretar Zé Carneiro e inclusive chegou a gravar algumas cenas. Mas o ator Antônio Ganzaroli, que ia fazer o Visconde Sabugosa, logo no primeiro dia de gravação, teve uma crise depressiva e foi internado. Aí o André Vale virou o nosso Visconde e o Tunico Pereira foi chamado para fazer o Zé Carneiro, que é perfeito. Perfeito. Ó, menino, coisas bizarras aconteciam no set de Sítio do Pica-Pau Amarelo, viu? Por exemplo, a Dorinha Durval, que fazia a Cuca, a primeira Cuca,
assassinou o marido. Mas essa é uma outra história que eu vou contar em outro vídeo. Sinistro, né? Mas esse não foi o único escândalo no sítio. A Cuca teve 3 intérpretes, a Dorinha Durval, a Estela Freitas e a Catarina Abdala, que depois faria a Ronalda Cristina, amiga de Zelda Scott, em Armação Ilimitada. Mas a Emília também teve 3 intérpretes, a Dirce Migliaccio, a Heide Oliveira e a Suzana Abranches. E a minha pergunta é, uma dessas Emílias pousou pra Playboy, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vou te falar, eu sou criativo, mas eu não ia ser tão criativo assim no verdadeiro ou falso. A Rene de Oliveira tentou se livrar da imagem da Emília depois que ela saiu da série. E aí em 84 ela tava na capa da edição 102 da Playboy. Inclusive ela mudou o sobrenome e foi morar no Canadá. E essa história de trocar os atores, o nosso personagem Pedrinho foi o que mais teve ator diferente? Verdadeiro ou falso? É falso. O Pedrinho, na verdade, teve só 3 intérpretes. O Júlio César, o Marcelo José e o Daniel Lobos. Mas a Narizinho teve 4 atrizes interpretando esse personagem. A Rosana Garcia, irmã de Isabela Garcia, Daniela Rodrigues, Isabela Bicalho e Gabriela Senra, ou Senra. Emília foram as 3 que eu já falei, a Cuca também foram 3. O seu Elias, que era o dono da Veda, foram 2 e o resto continua sendo um só. Isso é que eu não tô contando o Saci, que são 2 por 1, porque o Genivaldo da Silva foi escolhido pro papel do Saci porque ele tinha realmente só uma perna, mas como ele não conseguia decorar o texto, aí chamaram o ator Romeu Evaristo, que obviamente ficou mais famoso por interpretar o Saci, porque os closes era tudo nele, né? E pra terminar esse especial sobre o sítio, eu vou deixar uma curiosidade. A dona Benta Zilka Salaberry era muito apegada à sua amiga de cena, a Vaca Mocha. E quando a série terminou, ela ficou sabendo que a Vaca Mocha ia ser vendida para corte. Então ela foi até a sala do Dr. Roberto Marinho e pediu para que eles não fizessem isso. Então o Dr. Roberto pegou a Vaca Mocha e levou para sua fazenda, onde ela ficou até falecer de causas naturais. Dona Benta é a encarnação das vó que a gente queria ter, né? Quer saber mais sobre o seu filme ou série favorita? Manda aqui nos comentários futurísticos que a gente revira tudo e traz pra você. Mas lembra de se inscrever, clicar no sininho e dar aquele tinino que faz um bem danado pra mim. Eu vejo vocês no passado. Fui!